Há 7 séculos antes de Cristo, os mesopotâmicos precisavam atravessar no escuro um caminho que ia do rio Tigres até o rio Eufrates. E para eles se guiarem, eles utilizavam exatamente a posição da lua e a posição das estrelas. E assim nascia o que chamamos de horóscopo. Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai ver um pouquinho então a história do horóscopo. Bastante pessoas acreditam que a posição da lua pode influenciar diretamente nas características dessa pessoa. E nesse vídeo então a gente vai conhecer um pouco mais a história do horóscopo e saber diferenciar também signos e horóscopo, que bastante pessoas fazem muita confusão em relação a esse assunto. Então vamos começar entendendo aqui onde que surgiu essa história de horóscopo. Lá mais ou menos há 7 séculos antes de Cristo, os mesopotâmicos, eles olhavam as estrelas e eles pensavam que, dependendo da posição que a estrela tivesse ou que a lua tivesse, eles conseguiriam prever como que ia ser o reinado de determinado rei. Então os mesopotâmicos, eles que começaram com essa história de horóscopo. Só um detalhe, eles utilizavam o horóscopo então, ou melhor, a posição das estrelas, a posição do sol, a posição da lua, para dizer quando que alguém nasceria, quando que seria a troca de reis. Eles utilizavam também as estrelas para nortear eles no caminho entre o rio Tigres para o rio Eufrates. Então quando eles iam fazer as suas caminhadas para outros lugares, e geralmente eles faziam no deserto que é bem escuro, eles olhavam para as estrelas, eles olhavam para a lua e eles conseguiam nortear o caminho deles até que eles chegassem em determinado caminho. Então a história dos horóscopos começou exatamente dessa forma. Basicamente eles precisavam saber então quando que um rei morreria, quando que um novo rei nasceria e principalmente para nortear o caminho deles do ponto A para o ponto B. Basicamente começa dessa forma a história do horóscopo. Porém, como a gente sabe, o horóscopo acabou evoluindo muito. Bastante pessoas começaram a utilizar depois o horóscopo não apenas para nortear o caminho, mas para dizer como que seria a personalidade da pessoa quando ela nascesse. Então eles acreditavam que se a criança nascesse e a posição da lua tivesse em um determinado local, a pessoa seria de uma certa forma. Ou a pessoa vai ser mais tímida, ou a pessoa vai ser mais extrovertida, ou mais agitada. Então essas previsões eles começaram a fazer com base nas constelações que tinham. Então eles olhavam para o céu, eles viam a posição das estrelas e com base nisso eles olhavam e falavam: essa criança se nascer, ela vai nascer um pouco tímida, porque o desenho que estava representando ali, que são as constelações, que são os signos, vai falar para ela como que vai ser a personalidade dessa criança. E agora entra um detalhe bem legal aqui, que antigamente quem usava, essa astrologia por trás eram apenas os reis. Então os reis mesopotâmicos, os astecas, eles utilizavam muito essa questão das estrelas, dos astros, para saber, nortear, como seria a vida deles. Porém o tempo vai passando, a história vai avançando e não é mais só o rei agora que tem acesso a essa informação. Agora as pessoas leigas também tinham acesso a toda essa informação sobre as estrelas, o estudo dos astros. E é o seguinte, pessoal, eu vou falar uma curiosidade para vocês agora, que é uma curiosidade histórica e também é bíblica, para quem acredita na Bíblia, né? A gente costuma dizer que a primeira pessoa que começou os estudos em relação aos astros foi um camarada chamado Enoque. Enoque é aquele camarada lá que aparece na Bíblia, lá no comecinho lá, que a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus tomou para si. Segundo a Cabala, segundo os estudos cabalísticos, fala que Enoque foi o primeiro cara que ele olhava as estrelas, ele olhava a posição dos astros para saber se comunicar com o próprio Criador. Então Enoque, ele é o primeiro astrólogo que tem na Bíblia, é o primeiro astrólogo que tem na humanidade. E todos os estudos que tem relacionado à astrologia, principalmente os mais antigos, vieram de Enoque, porque ele registrava, ele marcava todas as posições do céu para saber como que ele deveria se comunicar com Deus. Lembrando que isso é um estudo cabalístico, não está na Bíblia, beleza? Voltando agora um pouco para nossa história. Então, conforme as pessoas foram avançando, os estudos foram avançando, assim nasceu o nome horóscopo. Então essa questão do horóscopo está muito relacionado à posição da lua, a posição das estrelas e a posição do sol. Tudo isso influencia nos estudos do horóscopo. Uma curiosidade que bastante pessoas fazem muita confusão e bastante pessoas confundem também a diferença entre horóscopo e signo. Vamos saber diferenciar aqui. A gente sabe que, pelo menos no nosso aqui, no nosso Brasil aqui, a gente tem pelo menos 12 signos. E como que funciona isso? O horóscopo, então, é o estudo mãe, vamos falar assim, o estudo pai, o estudo principal. E embaixo do estudo dos horóscopos, a gente tem os signos, que vai nortear qual é o horóscopo. Parece meio confuso, mas vamos entender aqui.
Então o horóscopo, vamos falar assim, é uma pasta. Dentro dessa pasta horóscopo tá os signos, que são 12 signos. Dentro dos nossos estudos aqui brasileiros, a gente usa as constelações dos gregos. Então os signos que a gente usa hoje vieram dos gregos, que são os 12 signos do zodíaco. Então assim, por que eu tô falando isso? Existe o horóscopo que a gente usa os signos que são dos gregos, que a gente usa hoje. Um exemplo, os chineses mesmo, eles têm o horóscopo deles, porém os signos deles não são signos do zodíaco. O signo que eles usam são os signos dos chineses. Então essa é a diferença. Quando eu falo em horóscopo, eu estou falando de algo muito maior. Cada parte do mundo usa o horóscopo, ou melhor, usa o seu próprio signo. A gente usa aqui o signo que a gente herdou dos gregos. Porém, na China, eles usam o signo que eles herdaram dos chineses. Porém, existe também os signos que são os signos astecas. Então, os signos astecas não são 12 como o nosso. Por isso que eu digo que não tem nem nada a ver, não tem relação nenhuma a data que você nasceu com o seu signo. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que usa o signo nosso, o nosso signo aqui, dos zodíacos, nasceu em julho, é signo de Câncer. Se essa pessoa nasceu em julho lá na China, é outro signo, não é o mesmo signo de Câncer. Então a minha personalidade não tem nada a ver com o signo de Câncer com a pessoa lá da China que nasceu. Porque lá quem nasce em julho tem outro signo. Então essa é a principal, pessoal, diferença aqui entre signo e horóscopo. Agora vamos entender como isso começou a se popularizar no mundo, né? Ficou tão conhecido os signos dessa forma. As primeiras pessoas que começaram a popularizar isso foram os britânicos. Lá no século XVIII, os primeiros jornais, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar o signo ali para a galera ver. Então, quem nasceu dessa data até essa data, o signo é esse. Eles começaram a colocar esses signos lá para a galera começar a se informar sobre isso. Assim começou a popularização do horóscopo. Então hoje a gente tem vários sites aí, né, que falam o horóscopo do dia, tem jornais que tem o horóscopo do dia, tem até revistas que você compra, né, dependendo da banca de jornal que você for, você vai encontrar revistas ali com o signo de todos os meses ali do ano de 2023, por exemplo. Então os signos, pessoal, começou a se popularizar exatamente ali pelos britânicos, que eles tiveram essa ideia maravilhosa de colocar nos jornais e com isso começaram a vender ainda mais a alavancagem ali dos jornais ali na época. E é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo até agora, porque você pelo menos gostou do conteúdo ou se interessa pelo assunto, então faz o favor, se inscreva no canal e ative o sininho e comente aqui embaixo. Eu tô pensando em fazer uns vídeos depois explicando cada um dos signos dos zodíacos, porque cada signo dos zodíacos tem uma história e é uma mais top que a outra. Então se você quer também um vídeo depois explicando o significado do signo de Câncer, de Gêmeos, de Leão, Virgem, entre outros, comente aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo de cada um dos signos para vocês conhecerem também um pouco mais da história de cada um dos signos dos zodíacos, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!